Essa logomarca, ela foi escolhida numa alusão ao São Paulo Futebol Clube. Explica-se. O idealizador e precursor da Associação Tupi de Esportes, torcedor convicto do São Paulo Futebol Clube. A mascote do Tupi, índio, guerreiro, tricolor. Explica-se. Jussara é uma palavra de origem no Tupi-Guarani. Significa mata que contém palmeiras com muitos espinhos. O índio, se é de Jussara, é de origem tupi. Se é de Jussara, é tupi. O guerreiro, por tratar-se de uma equipe competitiva e briosa, e o tricolor pelas três cores. E São Paulo trouxe para Jussara vários imigrantes. E dentre eles, o senhor Valdemar Moiana, em 1963, precisamente no dia 20 de novembro, ele teve a ideia e juntou os seus amigos particulares, alguns desportistas de Jussara, e fundou a Associação Tupi de Esportes. Ele próprio fez a ata de seu próprio punho, criou o estatuto, fez os seus registros e patrocinou desde a sua fundação até a sua existência como mandante do Tupi, ele que financiava os seus atletas. E o Tupi em Jussara era imbatível. Nós tínhamos na região o Gato Preto em Itapirupuã, o Independente em Fazenda Nova, o Moarama em Porá, o Independente da cidade de Goiás, e o Tupi dentro dos seus domínios era imbatível. O tempo passou e ele trouxe vários atletas de fora. O Tupi levou uma surra grande do Independente da cidade de Goiás de 6-1. E ele, como um cidadão que tinha visão, trouxe do Independente 3 atletas, o João Preto, o Orlandinho e o Daniel Mourão. E fez um Tupi imbatível. E o tempo passou, o Tupi disputou até agora 4 campeonatos amadores. O Tupi decidiu o título da 3ª divisão com o Itaúsu Esporte Clube. Ficamos como vice-campeonato da 3ª divisão goiano. Foi a ascensão para a 2ª divisão. Então é um momento, uma diretoria nova, uma diretoria idealista, que nós levamos esse trabalho para frente, para que nós possamos ter um Tupi forte, um Tupi imbatível e que leva além fronteiras o nome da cidade de Jussara. Esse espaço aqui hoje cedia uma estação de tratamento e distribuição de água, mas esse espaço ele faz parte de uma forma muito marcante da história da Associação Tupi de Esportes. De 1963, quando foi fundada, até 1973, o Tupi treinava e jogava. A sede do Tupi era aqui. Esse espaço recebeu uma infraestrutura muito boa para os padrões da época. Aqui teve vestiários, aqui teve alojamento para jogadores, alguns jogadores que vinham de fora moravam nesse alojamento. Aqui teve até arquibancadas. As arquibancadas aqui foram construídas de uma forma tosca, mas de uma forma muito funcional. Construídas em tocos de madeira com tábuas. Mas para os padrões da época isso foi muito significante. Esse estádio aqui, ele chegou a ser fechado algumas vezes com palha. O primeiro ciclo da vida do Tupi foi desenvolvida por inteiro aqui nesse espaço. Jurandir veio da cidade de Aurilândia. Em 1969, meus pais já moravam aqui em Jussara. Aí eu vim passear. Foi quando eu conheci a Associação Tupi de Esporte, na época do saudoso Valdemar Moiana. Então, nessa época, ele me convidou para mim treinar e jogar no domingo. Eu cheguei numa quinta-feira, na sexta-feira eu treinei com eles no campo de palha, lá em cima, onde é a Sanaiago hoje. Aí eu estava no Goiânia, treinando no Goiânia Esporte Clube. O Valdemar ficou sabendo, foi lá e me buscou para cá. Nessa época, o Tupi já estava com bastante jogadores. E a gente fica muito contente de estar aqui em Jussara há 47 anos. Eu tenho um orgulho muito grande de ter conhecido o presidente que deu muito apoio aqui, Dr. Vilmar Bento Sobrinho. Esse é o estádio Geraldão, estádio Geraldo Rodrigues, e ele está
completamente vinculado à história da Associação Tupi de Esportes. Podemos dizer que o segundo ciclo da história do Índio Guerreiro Tricolor foi contada ou foi escrita aqui nesse estádio. O estádio Geraldo Rodrigues marcou a transição do Tupi da era do varzianismo para a era do amadorismo, assim como marcou também a transição da era do amadorismo para o profissionalismo. Aqui o Tupi escreveu com certeza as páginas mais bonitas da sua história. Foram vitórias maravilhosas, foram jogos homéricos, foram resultados fantásticos. Aqui já desfilaram craques fenomenais, jogadores extraordinários, ídolos, verdadeiros mitos para o coração do torcedor do Tupi de Jussara. História fantástica do Tupi, história fantástica do Geraldão. Vim para o Tupi em 1975, nós fomos campeão aqui em cima do Tupi. Aqui. Aí o final Vicente gostou do futebol, meu, do Graci, ele foi lá em Goiânia, buscou eu e o Graci para vir jogar aqui. E aqui eu joguei uns 11 anos no Tupi, depois machuquei meu joelho. Aí aqui eu conheci o Batoco, o Jacaré, Galizé, Chiquinho Burrinho, onde eu joguei. Quando eu cheguei aqui, eu joguei no Tupi, o goleiro era o Geraldo goleiro, Vismar na lateral, eu, Chiquinho na meio de zaga e o Lino na lateral esquerda. O meio campo era Graci, Batoco, um era o Miguelzinho, outro era o Joaquim Brito. Na ponta direita era o Divininho, na ponta esquerda o Jacaré. Uma partida foi marcante minha, foi na minha estreia, que nós jogamos contra o Barra do Gasto aqui. Aí nós ganhamos na estreia ganhamos de 2-0 do time lá da Barra do Gasto, lá não esqueci o nome do time. Acho que era o teste, né? Aí eu passei no teste e aqui eu fiquei. Isso já tem 75, tem 42 anos. Eu era quase zagueiro, até eu estourar o joelho no jogo. Aí me botaram de auxiliar técnico do Miguel Soldado, que era treinador na época. Essa foi minha história, minha passagem pelo Tupi. Conheci Jussara quando o ex-prefeito daqui, Valdemar Moiana, esteve no Clube do Atlético procurando atletas para poder trazer para disputar o amador aqui em Jussara. E como eu já tinha umas rusas com o meu treinador, eu recebi o convite, o meu treinador apresentou o ex-prefeito Valdemar Moiana com o seu Leovaldo, na época, e veio para cá eu e o Pedão para disputar o campeonato amador aqui. Quer dizer, eu já sabia, nunca tinha ouvido falar em Jussara, mas quando eu cheguei, parece que não cheguei na época, no final da época de ouro. Eu ouvi falar em craques como Jurandir, Batoco, Baiano, e entre outros atletas. Então, comecei a fazer parte do Tupi em 1986, e o meu primeiro jogo que me marcou foi aqui dentro do estádio mesmo, com Itapirapuã, meu primeiro jogo amador. Mas eu criei um vínculo muito grande com essa cidade. Aqui comecei a trabalhar com escolinha, foi aqui que eu terminei as minhas faculdades. Então eu tenho muito a agradecer a Jussara e devido ter vindo para cá para poder jogar no Tupi. Foi bom ter conhecido o Tupi e melhor ter ficado em Jussara porque eu consegui fazer um bom trabalho aqui dentro. Então isso aqui foi um berço de ouro para mim. Jussara é a minha casa-mãe. Pois é, foi aqui mesmo nesse estádio, no ano de 1985, o time da prefeitura decidiu o Jussarão 85 contra o time do Posto. Mas teve um garoto, um menino, 17 anos, que foi eleito a revelação do campeonato. Batata, conta essa história. Então, exatamente dessa forma. No campeonato Jussarão de 1985, como você disse, não tinha completado ainda 18 anos,
E aí eu tive a oportunidade e a felicidade de ser revelação do campeonato. E com isso, o nosso saudoso Valdemar Moiana, que assistia e prestigiava sempre o esporte, me convidou e me levou para fazer parte do grupo, do elenco da Associação Tupi de Esportes. Daí para cá eu tive a grata felicidade de jogar por vários anos nessa grande equipe que é realmente um exemplo na região do Vale do Araguaia. E eu tenho uma história bacana também, porque a minha função, a minha posição dentro de campo sempre foi mais defensora. Na época a gente falava de médio volante, e eu jogava de médio volante, e aí eu tive a oportunidade de entrar para um grupo seleto de jogadores que conseguiram defender a Associação Tupi de Esportes e ter feito um gol pelo Tupi, disputando o campeonato estadual, campeonato amador estadual, que na época pegava fogo, né? Então eu tive a oportunidade de fazer um gol pelo Tupi e ajudar o Tupi a passar de fase naquele mesmo ano. Eu lembro que para viajar eu precisava de uma autorização por escrita do meu pai, porque eu ainda não tinha completado 18 anos. Mas, enfim, foi só alegria. Para mim realmente é uma honra, é uma satisfação ter defendido as coisas do Tupi por vários anos. E nós temos que ir com esse Tupi avante, e terceira divisão, e segunda até a primeira, e nós disputar jogos aqui, dessa meninada disputar jogos contra Vila Nova, Goiás, Atlético Goiano. Nós temos que estar todo mundo unido nessa força para chegar nesse ponto aí que ele merece. O meu nome é Joaquim de Souza Brito, tenho satisfação muito grande de estar aqui nesse momento para poder falar de uma equipe da qual fiz parte. E eu, como filho dessa cidade, tive a honra, tive o prazer de fazer parte de grandes plantéis que ela já possuiu. Durante os longos anos que a gente jogou, comecei na faixa de 14, 15 anos, joguei até os 38 anos. Eu me lembro que o primeiro campeonato amador que nós disputamos nesse estado, Geraldão, foi em 1975. E nós ficamos naquela época durante 31 jogos invictos. Nem assim fomos campeões, porque realmente era muito competitivo o campeonato, várias equipes muito fortes, e nós também, embora tivéssemos jogadores muito bons na nossa equipe durante todo esse período, nessa década de 75 principalmente, como todo mundo conhece, nós tivemos um goleiro como o Geraldão, que deu nome a esse estádio. Nós tínhamos Divininho, nós tínhamos Armandinho, nós tínhamos Orlandinho, nós tínhamos vários outros jogadores muito bons. E eu tive o prazer, tive a honra de fazer parte dessa equipe. Não só dessa, como de outras que vieram logo depois, formaram ao longo dos anos, como nós podemos citar aí, conhecido por todo mundo, jogadores como Batoco, como Baiano, Popular Domício, Finado Lírio, Chiquinho, o Chiquinho do Cartório, como queira, o Chiquinho Burrim, o próprio Armandinho, o próprio Divininho, Zezé do Nosô, e Júnior, Batista, Jacaré, Miguelzinho, enfim, são vários jogadores que às vezes a gente esquece no momento de citar um nome de alguns tão importante quanto os outros. Naquela época nós contávamos com um apoio de pessoas, de empresários da cidade, como tivemos o prazer de ter como presidente por vários anos Valdemar Moiana, que foi, além de ser prefeito da cidade, gostava muito do esporte, era também um presidente da equipe. Tivemos seu Tim da farmácia, tivemos Vicente Santana, o popular Vicente Pança, tivemos o Vagão, o Wagner da oficina, que são homens que bancaram por muitos e muitos anos essa equipe. E ela tem o nome que tem graças a esses heróis dessa época. Todos ajudaram muito, mas muito mesmo, a divulgar o nome da cidade de Jussara através do esporte e através principalmente da equipe Tupi, que é conhecida em todo o estado de Goiás. Hoje nós vivemos em época diferente, tivemos época áurea, então curtimos aquela época e isso nos resta só saudade, na verdade só saudade daquele período gostoso que nós tivemos como jogador de futebol. Fizemos com que a Jussara tivesse representação esportiva, não só no estado de Goiás, mas até mesmo no Brasil. Reafirmar o meu apoio à nova diretoria e dizer que sempre eu serei Associação Tupi de Esporte. Fiz 3 gols nesse jogo e aí
foi onde tudo surgiu, né? O Vismar me chamou para atuar no Campeonato Goiano. Eu atuei pelo Tupi, o Campeonato Goiano, na época infantil. Graças a Deus fomos campeões, fiz 20 gols. E um jogo que marcou muito nesse campeonato foi a final, né? Praticamente a final, um jogo no Serrinha, em Goiânia, onde nosso time, a maioria dos jogadores estavam doentes. Eu era um deles, mas graças a Deus ali no finalzinho do jogo consegui fazer um gol e ganhamos o jogo de 1-0 e fomos campeões goianos, né? Uma alegria imensa para Jussara, um clube que faz parte de mim, né? Faz parte da minha trajetória, um clube maravilhoso que o meu pai comandava, um pai maravilhoso, né? Que é o Vismar, que só nos trouxe coisas boas. E hoje vou falar também um pouquinho da minha carreira, né? Do Tupi eu fui para Vitória da Bahia eu fui para União Bandeirantes fui para o Cruzeiro Curitiba, Criciúma, Ituano eu vim para a Europa, né? E faz 13 anos que aqui estou, né? Graças a Deus sempre fazendo um bom trabalho. Foi um clube também que eu aprendi muito, né? A respeitar as pessoas, um clube que me projetou não só no futebol, mas como pessoa também. É um clube que me ajudou muito, e hoje, graças a Deus, eu também faço parte desse clube, né? E eu tenho certeza absoluta que o Tupi vai revelar outros jogadores mais, pode ter certeza disso, que vai chegar tão longe como eu cheguei. Porque o Tupi é um clube que tem muitos jogadores bons, é uma cidade de Jussara, tem muitos jogadores bons, principalmente essa safra de jovens, jogadores bons, que tem um futuro brilhante pela frente. Tamo junto, viu? Forte abraço e Deus abençoe. Tenho certeza que esse projeto é grande, esse projeto vai dar certo e a cidade de Jussara vai abraçar também, todo mundo junto, porque isso não é bom só pro Tupi, né? É bom pra cidade também. Estou aqui para falar um pouquinho do Tupi. É um time de grande tradição aqui na nossa cidade, o qual eu tive o prazer de fazer parte, né? Em 2006 houve uma Copa Mundial dentro do estado de Goiás, e o Maércio, que foi o treinador do Tupi, ele veio para treinar a equipe de Jussara, qual foi representada pelo país da Argentina. Então essa copinha, cada município representava um país. O sonho nosso era representar o Brasil, né? Mas infelizmente foi um sorteio feito pela Federação Goiana e nisso nós representamos a Argentina. O Maércio, como eu já disse, o treinador que veio de São Paulo, Barueri, ele veio para treinar essa equipe já com a intenção, já com o preparativo para o profissional de 2006. Nessa copinha, o Maércio foi analisando jogador por jogador, não só do nosso município, mas como dos outros municípios que participaram dessa copinha. O porquê de eu fazer parte da primeira equipe profissional do Tupi foi quando eu participei, que aqui era aberto para todos do município, e foi feita aquela seleção dentro da cidade, e o Maércio escolheu a mim, como os outros que participaram, como Luciano, Casinha, Dudu, Marcelo, Eltim, Vavá. E para mim é uma história inédita, porque eu me profissionalizei no Tupi com 35 anos. Isso é coisa rara no futebol, né? Com 35 anos todo mundo tá parando. Foi quando eu iniciei a minha carreira profissional. Mas só foi esse ano também, pessoal. A idade não dá, o futebol não era lá essas coisas, né? E aqueles que participaram com a gente do Tupi de 2006, eu lembro dessa camisa aqui, que era o nosso uniforme de viagem. Nesse mesmo ano, em 2006, o Tupi conseguiu a divisão de acesso, disputando a final com a Itaúsuense, aqui em Jussara mesmo. Então, para mim é uma satisfação enorme poder ter feito parte da história do Tupi, né? Principalmente no primeiro time profissional. Então é isso aí, pessoal.
Abração, Tupi tá aqui no nosso coração. Fala, moçada, primeiramente parabenizar o Tupi pelos seus 54 anos de glória, e eu fiz parte um pouquinho dessa história do Tupi aí. Foi pouco, foi só 2 anos, mas foi 2 anos prazerosos, foi 2 anos que eu conquistei grandes amigos que vou levar pro resto da minha vida. E hoje, nesse dia 2 de dezembro, é o nosso encontro pra gente rever amigos de infância, que a gente vai levar pro resto da vida. Foi em 95, minha primeira passagem no Tupi, onde a gente ficamos em 3º lugar do Campeonato Goiano. E quando foi no 2º ano, 96, a gente conseguiu o tão desejado título, né? Eu acho que ficou na história, ficou marcado na história do Tupi, que a gente somos campeões goianos, e isso eu vou levar para sempre. E um jogo que ficou muito na minha história, que fica até hoje na minha memória, foi o jogo contra o Atlético Goiano. Eu acho que se a gente ganhasse do Atlético, a gente estava na final do 1º ano. E eu lembro até hoje, o jogo já tinha terminado, o árbitro já tinha colocado a bola no meio, a gente já tinha conseguido a vitória pro WO. Mas o Vismar, aquele coração gigante que toda a vida ele teve, e falou: não, pessoal, vamos jogar. O pessoal chegou, a gente já tinha ganhado o jogo, mas o Vismar: não, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Aí a gente entramos em campo e perdemos, eu acho que o jogo 2-1, no finalzinho eu bati uma falta, a bola pegou na trave. Se a gente empata, eu acho que a gente estava na final também. E a gente foi desclassificado dentro de Jussara, um jogo que a gente tinha tudo para chegar na final, não chegamos. Mas paciência, 2º ano a gente conseguiu ser campeão. Final contra o Goiás, gol do Jabá na Serrinha, acabando o jogo. Que foi muito bacana para a história de Jussara, para a minha história, para a história de vida de todos que foram campeão goiano, de todos que passaram na mão do saudoso Vismar. Não podemos deixar também de abraçar demais, cara, parabenizar demais o Rubens também, que fez parte demais desse time nosso campeão goiano. Se a gente foi campeão goiano, a gente deve muito ao Rubens. Um abraço a todos desse caboclo aqui, que ex-atleta do Vismar, com muito orgulho. Tradição, paixão, sedução, Tupi, Jussara.